Muito bem, nesse bloco do programa Economia e Desenvolvimento, professor Saul, temos um convidado aí que está chegando pela primeira vez no programa. Vou deixar para tu, então, fazer as honras da casa e apresentar. Muito obrigado, Vilmar, é uma alegria estar aqui. Hoje nós apresentamos, então, o Ricardo Sastre. O Ricardo Sastre, ele é um publicitário, é mestre em design e doutorando pela URGS em engenharia de produção. E há quantos anos, Ricardo, atuando na área gráfica mesmo? Pouco mais de 20. Exatamente. Então, um jovem começou lá com... Sim, começou com 5 anos, 4 anos. Mais ou menos isso. E é muito interessante, assim, Vilmar, a questão da embalagem nesse cenário pós-pandêmico, né? Sim. Antes da pandemia, qual era a realidade brasileira e hoje, né, que mudou tanta coisa, tantas inovações, tantas metodologias diferentes de trabalho, que são coisas que a gente aborda muito nesse programa, né, que é o tema, né, economia e desenvolvimento. Então, é interessante essa visão mais plural, assim, para que a gente possa entender mais como é que está esse mercado, que influencia tanto em tantos outros, né? Mas deixa eu entender, o telespectador também, Ricardo, tu és designer, mas também tu faz produção de embalagens, fabrica embalagens, é isso? Isso. Eu atuo, na verdade, em toda a cadeia do ciclo de vida, né? Sim. Hoje eu tenho uma atividade dentro de uma indústria gráfica de grande porte, né? Mas trabalho também com consultoria, muito voltado também para questões da área ambiental, né? Os impactos que a embalagem traz nesse contexto. E essas embalagens que tu produz, Ricardo, são embalagens para produtos em geral, para produtos delivery, para produtos que fazem também assim transporte em longa distância? Que tipo de embalagens são? O foco da empresa são embalagens de consumo, ou seja, aquelas embalagens que têm um contato direto com o consumidor, aquelas que a gente encontra nas gôndolas de supermercado. Não são exatamente caixas de transporte. Mas quando eu desenvolvo projetos de consultoria ou desenvolvimento estrutural, assim, de parte projetual mesmo, aí qualquer tipo de segmento. Agora, Saul, nessa questão da pandemia, a gente percebeu que os objetos e muita da alimentação foi transportada por embalagens, né? Esse é um mercado que certamente teve um crescimento na pandemia, dentre outros. Muitos retrocederam, mas alguns avançaram. Possivelmente esse tem avançado. Exatamente, ele deve ter avançado muito. Essa é a grande pergunta, né, Ricardo? Qual foi o avanço que a indústria gráfica, que vem sofrendo tanto, né, e vem se modernizando há tanto tempo, qual foi o impacto que ela sofreu neste período agora? Bom, alguns segmentos de mercado sofreram quedas, por exemplo, embalagens para grandes eventos, formaturas, livros, né, área editorial, que não tem nada, não tem uma relação direta com a embalagem, mas foi dentro da área gráfica, ele sofreu essa queda. E outros segmentos aumentaram muito. Por exemplo, a área farmacêutica aumentou muito, a área de produtos congelados aumentou demais, coisas relacionadas à teleentrega de alimentos ou produtos. Esse aumento excessivo trouxe uma crise do fornecimento de papelão. Eu ia chegar lá. Como é que está a questão da matéria-prima, como em tantos e tantos lugares faltando matéria-prima? É um problema generalizado, né? E o maior problema do mercado de embalagens de papel é o papelão, por uma série de fatores. O consumo estava muito baixo. Em um determinado momento, o dólar favorável, o euro favorável, fizeram que as grandes indústrias se voltassem para o mercado internacional. Então, desabasteceu o mercado nacional, o aumento do delivery e das embalagens, dos produtos entregues via correios ou transportadoras, buscaram um pedaço desse mercado que estava adormecido devido ao Covid. Quando retomou, essa matéria-prima ela não estava disponível mais para o mercado convencional. E como essa retomada ela trouxe um movimento excessivo para todos os segmentos, hoje nós estamos enfrentando um problema muito grave no fornecimento de papelão. As fábricas já estão programando produção para março, abril do ano que vem, não fazem mais pedidos, atenderam somente os clientes que já estavam ativos. E o preço subiu mais de 50% nos últimos meses. Credo.
Uma pergunta, Saul, que eu acho que é bem pertinente. Nós estamos com uma taxa de desemprego ainda muito alta, está dando uma pequena, não é, aumentada aí no emprego, estão falando em retomada de 18% e tal. Esse tipo de atividade emprega bastante pessoas ou ele é muito automatizado? Tem bastante empregos nesse segmento. Gera emprego? Ele é automatizado, mas ainda existe muitos processos manuais. Né? Vilmar, assim, ó, desculpa, Ricardo, o Ricardo ele está à frente, na parte de embalagem, de uma das maiores gráficas aqui do sul do nosso país, né? E eu queria saber também as tendências desse mercado. Como que vai ser daqui para frente? Qual a importância da embalagem, dos negócios, do design e tal? Bom, nas minhas pesquisas acadêmicas e de mercado, eu parto sempre do pressuposto de que o projetista, aquele que cria a embalagem, ele tem um papel fundamental, principalmente na questão da sustentabilidade. Porque aonde eu desenvolver um projeto que eu não pensar na sustentabilidade, ele vai gerar um lixo e esse lixo ele vai para um aterro sanitário. Se eu tenho um projeto sistêmico, ou seja, eu penso em toda a cadeia produtiva, no ciclo de vida da embalagem, nos envolvidos do processo, em todas as indústrias de manufatura que compõem o processo de embalagem, que não são poucas. Se eu tenho esse pensamento sistêmico e desenvolvo uma embalagem já pensando no fim de vida dela, ou num contexto de economia circular, onde essa embalagem ela pode ser compostada, ela pode voltar para o processo de fabricação da matéria-prima, etc., etc., se eu não tenho esse olhar atento às questões ambientais, possivelmente essas embalagens elas sairão do mercado gradativamente. Porque as grandes indústrias hoje elas já estão com o foco na sustentabilidade. A economia circular é uma realidade, né? Não se tem mais aquela visão linear que quando chega no fim de vida, essa embalagem ela simplesmente vai para um aterro sanitário e pronto. Não é um descarte, pode ser reaproveitada para reciclagem. Exatamente. Aí cada caso é um caso, né? Dependendo do tipo de matéria-prima, o tipo de projeto, enfim. Então são as grandes tendências do mercado de embalagens. Vai haver um crescimento com certeza. Praticamente nada funciona sem uma embalagem, né? Sim. A embalagem é a responsável pelo abastecimento do planeta. Possivelmente não seria viável que as pessoas se alimentassem sem uma embalagem. Imagina que a validade de um leite, por exemplo, de 2 dias passou para 1 ano, 1 ano e meio. Né? Obviamente teve um reflexo na composição do leite, mas a embalagem, essa multicamadas, ela teve uma relevância nesse processo. E ainda a matéria-prima mais predominante é o papelão? Hoje sim. Hoje 35% mais ou menos da matéria-prima das embalagens produzidas no Brasil são de papel ou papel cartão, e o plástico ele vem em segundo lugar com 28%, 30%. Por causa do custo, certamente, né, Ricardo? Não necessariamente. Não necessariamente. É uma questão de adequação de projeto. Porque precisa muito reflorestamento. Acho que é a acácia, que é o seu produtor maior aí dessa matéria-prima para fazer o papelão, não sei qual é exatamente. Eucalipto, pinos. Eucalipto, acácia, pinos, enfim, tem uma série essas de... três. E ainda tem a questão do artista, né? Porque pois tu tem que fazer... Designer para apresentação. Para que a tua embalagem se destaque no meio das outras, né? Então é um desafio, né? Eu acho muito interessante essa área, porque realmente é um desafio. Tu tem que fazer com que a embalagem venda e apareça na gôndola, no caso de um mercado, né, a mais que as outras, e ainda por cima todo esse exercício de sustentabilidade em cima. Tem que ser atraente, tem que ser prática, tem que ter sustentabilidade, tem todo tem que ter um trabalho, custo, tem que ter um baixo custo, né? Parabéns, Ricardo. a amplitude das funções da embalagem, né, que tem que ser contempladas. Então é um desafio, é um projeto complexo, né? A gente entende que a embalagem ela é um sistema complexo e que os desafios são muitos e é interessante a embalagem exatamente por isso. Porque ela não só trabalha a questão estrutural do projeto, quanto a parte gráfica que tem em relação com o mercado consumidor. Maravilha. Ricardo Sastre, muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado, Saul, por ter trazido aí mais uma grande figura para nos apresentar mais situações de produtos importantes para a nossa economia. Certo. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado.